Amém, irmãos. Glória a Deus. Com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, amém? Você que está vindo, talvez pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos a família Dádiva. Se você está retornando, temos amigos visitantes hoje aqui, muito bom tê-los aqui. Pastor Israel, pastora Rose, lá de Morro da Fumaça. Sempre muito bom tê-los conosco. Essa igreja ama vocês, viu? E cada um de vocês que estão aqui sejam muito bem-vindos sempre, né? A família, esse culto que é para o Senhor, amém, irmãos? Hoje eu quero falar de algo que todos nós vivemos e até convivemos no nosso dia a dia, na nossa vida. E olha, ultimamente o Senhor tem me dado várias oportunidades de viver isso na prática. Hoje eu vou falar sobre como nós lidamos com os conflitos. Amém? Você tem conflito aí na sua vida? Amém? Então, vamos lá aprender à luz da palavra de Deus sobre como lidarmos com os conflitos. No dicionário, diz que conflito é uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Conflitos de gerações, conflitos de ideias, conflito de interesses, né? São tantos os conflitos que nós podemos passar no nosso dia a dia, na nossa vida, nos lugares aonde nós estamos inseridos. Seja na família, né? O primeiro lugar que a gente é inserido é numa família. E família de verdade tem conflito. É só na minha, né? Então, você vai para o trabalho, um lugar onde você começa a conviver diariamente com pessoas e ali você vai ter algum conflito. Na escola, eu tenho um filho de 7 anos. 7 anos. E toda semana ele chega em casa me relatando algum conflito. Algum probleminha que deu com um colega ou com algum colega que ele presenciou. E eu digo, ô Jesus, o negócio começa cedo. Desde que a gente começa a falar, na verdade. Dentro da nossa casa a gente já começa, né? Pelas nossas falas, pelos nossos querer, pela nossa vontade, nosso desejo, estar ali vivendo conflitos. Mas nós vamos ver que os conflitos não são problemas. Os conflitos são oportunidades. E à luz da palavra de Deus nós vamos aprender isso, amém? E sabe o que é um pré-requisito básico para gerar um conflito? É intimidade e proximidade. Raramente nós vamos ter um conflito com um estranho da rua. Com alguém que a gente não conhece, que a gente não convive, que a gente não ama ou que a gente não tem algum tipo de interesse em comum. É ou não é? Com quem são os nossos conflitos? São com as pessoas que nós temos proximidade e intimidade. Quanto maior é a proximidade, maior é a possibilidade de nós termos conflitos. Amém? E a gravidade desses conflitos é proporcional ao nível de aliança que nós temos. Um exemplo disso é o casamento. Depois que a gente sai da casa dos nossos pais, a gente pensa assim, né? Vou casar para me livrar dessa situação aqui que eu não aguento mais, né? Vou sair, né? Porque daí eu vou para minha casa e na minha casa eu vou ter paz, porque eu vou fazer o que eu quero, né? Vou comer na hora que eu quero, lavar a louça se eu quero, né, Mari? Eu vou fazer tudo do jeito que eu quero e eu não vou ter mais esses conflitos. Só que não, né? O casamento é um nível de aliança muito profundo. Amém? E é nesse relacionamento que muitas vezes nós vamos ali expor, né,
os nossos mais escondidos defeitos, que até então a gente conseguia esconder numa fase de namoro, né, naquela formalidade. Mas a partir do momento que nós começamos a ter convivência, intimidade, proximidade, tudo aquilo que está dentro de nós é exposto. Amém? E como diz o ditado, né, o convívio desfaz o ídolo. Muitas vezes, né, a gente admira uma pessoa, nossa, aquela pessoa, ela me inspira, ela é perfeita. Aí você tem a oportunidade de conviver com ela e você vê que ela não é tão perfeita. Ela é gente como você. Todos nós temos as nossas particularidades. Todos nós possuímos ainda práticas pecaminosas. Mesmo que nós nascemos de novo, amém? A nossa natureza é recriada, nós não temos mais uma natureza pecaminosa quando estamos em Cristo Jesus. A nossa natureza passou a ser santa. O nosso espírito é santo, mas a nossa alma, ela está num processo de santificação. Os nossos desejos, as nossas emoções, elas estão num processo de santificação. Ah, Sabrina, pastora, quando que isso então vai ser concluído? Só quando Jesus vier. Só na glória. Até lá, nós vamos estar sendo aperfeiçoados no amor. Até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém? Então, o casamento, ele é o melhor lugar que a gente tem para se desenvolver como pessoa, para amadurecer. E deixa eu te dizer, se você está lidando com conflito lá na sua casa, na sua parentela, né? Às vezes, né? Aí a gente tem, né, uns conflitos, né? Com sogro, com sogra, lá não tem, gente. Na minha casa, a gente, graças a Deus, venceu, né, sogro? Eu sempre conto que eu não tive conflito com a minha sogra. Por um tempo. Teve um momento que teve. Mas com meu sogro, gente, está ali ele de testemunha. Quantos conflitos a gente teve? Quantos? Meu Deus. Até o dia, né, que eu entendi que eu precisava honrar a vida dele. Era honrando a vida dele que eu ia conseguir viver em paz. Porque não é sobre a gente estar certo. Não é sobre estar certo. Não é sobre vencer. É sobre reconhecer, é sobre ganhar o coração. E eu e o meu sogro, nós temos o coração um do outro. Né, sogro? Hoje ele me admira, fala bem de mim pra caramba. Isso aí é uma bênção. Mas nem sempre foi assim. Né? Eu e o Carlinhos, nós temos já, de casados, vamos fazer agora 20 anos, né? Temos 22 anos juntos já. É uma caminhada, gente. Muitos processos. Então, se você está tendo conflito, anota aí. Você está tendo a maior oportunidade de se desenvolver pessoalmente e de amadurecer. É através dos conflitos que nós vamos aí, né, ser aperfeiçoados. Porque se a gente vai num lugar e está tudo bem sempre, ai, bom dia, se todo mundo te trata bem, se nada diverge de você, você vai ficar acomodado. Não é verdade? Os conflitos, eles não são problemas, eles são oportunidades. Porém, o que acontece? Dependendo da personalidade, né, e isso aconteceu muito na minha casa com meu esposo. Geralmente a gente casa com alguém bem oposto, né? Eu sou aquela pessoa que aconteceu alguma coisa, vamos conversar e vamos resolver. E o meu esposo não. O meu esposo era aquele que, sabe aquela frase, é melhor ter paz do que ter razão? Então ele era da paz. Não, né? Fugia do conflito. Fugia dos confrontos. E isso, gente, para quem gosta de um conflito, é terrível. Porque aí você fica ainda, né, com mais vontade de falar ainda.
Só comigo? Não? É isso aí. Então, ignorar os conflitos não é uma forma de a gente ter paz, mas sim lidar com eles. A melhor forma de ter paz não é ignorar, fugir, fazer de contas, fazer de louco, assim, né? Não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. E achar que vai ficar tudo em paz, não vai. Sabe aquele ditado que diz, é como tapar o sol com a peneira? Não dá certo. A melhor forma de ter paz é lidando com os conflitos. E entenda algo, bem importante algo que eu vou falar para você. Problemas, conflitos, eles nunca vão ser resolvidos. Por quê? Porque você resolve um hoje e amanhã você já tem outro. Então, deixa eu te falar algo aqui. Não tenha pressa em resolver um conflito. A palavra de Deus diz que a gente precisa estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Às vezes, no ímpeto de a gente querer falar e resolver, a gente vai resolver de formas erradas. A gente vai falar pelas nossas emoções, a gente vai agir pautado na nossa justiça própria, porque eu não admito isso. E ao invés de a gente resolver, solucionar um problema, nós arrumamos um outro problema. Então não tenha pressa em resolver um conflito. Os conflitos, eles existem não para ser resolvidos, mas para gerar um encontro. O conflito, ele é igual à fome. Quem tomou café antes de vir para a igreja? Não, gente, vocês têm que tomar café para vocês cantar, para vocês dizer amém, aleluia, glória a Deus, então. Vamos providenciar café antes do culto, igual a igreja americana. Mas você deve ter almoçado bem hoje, então, comer aquele churrasco caprichado que nem tinha dado fome ainda, é isso? Né? Então tá. Mas depois do culto, quem vai comer? Todo mundo vai comer. Mas você já não comeu hoje? Comeu, né? Mas a fome é algo que a gente não resolve. A fome existe para gerar um encontro. Todos nós sentimos fome na mesma hora lá em casa. Na sua também? Que legal, né? E todo mundo está com fome para onde a gente vai? Ou deveria ir? Para a mesa. A fome, ela é um meio de gerar um encontro. A fome, ela nunca é resolvida, porque é o meio de Deus para que nós venhamos estar juntos, conectados, olhando um no olho do outro. E da mesma forma são os conflitos que nós temos. Eles não vão ser resolvidos, eles não têm que ser resolvidos. A gente tem que aprender a lidar com eles. E a partir disso, nós irmos para um encontro e conversar. E expor o que está entre nós. Amém? Então, vamos lá. Os conflitos, eles são oportunidades de glorificar a Deus. É através dos conflitos, das circunstâncias que nós temos, que nós vamos poder exercer e expor verdadeiramente a nossa espiritualidade. Às vezes nós estamos orando muito, né? Como diz um pastor, que talvez alguns aqui conheçam, o pastor Juscelio, ele diz, né? A mesma língua que ora no domingo à noite, glorifica a Deus, na segunda-feira está amaldiçoando o filho, o marido. Então, os conflitos, eles são oportunidades de nós glorificarmos a Deus, exercendo, expressando aquilo que está em nós. Do que nós temos nos alimentado, do que temos nos abastecido,
o que tem, né, borbulhado no nosso coração vai ser exposto diante de um conflito, diante de uma conversa difícil, diante de um confronto. Tudo aquilo que está em nós vai sair para fora. E é nessa hora que a gente mostra do que nós estamos cheios. Então nós vamos aprender com Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 15. Jesus, ele nos ensina de uma forma muito didática a como lidar com os conflitos. Essa palavra o Senhor tem ministrado ao meu coração já tem algum tempo, e ela é uma palavra que não vai dar para falar tudo hoje. Talvez uma outra oportunidade eu vá dar uma sequência falando sobre a ofensa. Mas hoje eu vou, né, trazer esse ensino didático que Jesus nos deixa aqui, de como lidar com essas situações. Amém? Você está lá? Mateus 18:15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a também ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Até aí, depois nós damos sequência. É interessante que Jesus, aqui no verso 15, ele coloca exatamente quem é a pessoa e ele enfatiza o nível de relacionamento, o nível de intimidade da pessoa que vai pecar contra você. E é quem? O irmão. É o irmão. Então o Senhor, ele está falando aqui, não é uma palavra pro ímpio, pro incrédulo, é uma palavra para nós mesmos. É uma palavra para a igreja. Porque aonde é o lugar que nós temos mais irmãos? É aqui. É nesse lugar, amém? E se você teve pelo menos um irmão, eu tenho um irmão, o Elias, está aqui, né? A gente ri, né? Porque o Elias, né? Talvez, muitas pessoas não sabem que eu e o Elias somos irmãos, né? E às vezes a gente vai ali, se abraça, eu beijo ele, ele me beija, depois a gente ri, né? Que eu vejo uns irmãos olhando assim, essa pastora é doida, né? Tá abraçando o fortão ali na frente, né? Mas o Elias é meu irmão. A gente tem 6 anos de diferença. E algumas vezes a gente saiu no tapa, né? Gente, eu me lembro, o Elias, ele me incomodava muito. Ele não lembra, mas eu lembro. E várias vezes, né, como nós já éramos cristãos, eu botava ele de joelho. E eu ficava na cabeça dele orando. E expulsando todos os capeta que fazia ele me atormentar. Era nesse nível, era nesse nível. Você teve assim, desse nível? É, a gente teve. Bênção, né? Ser irmão crente é assim, gente, ó. A gente bota de joelho e ora. Mas se você teve um irmão, né, conviveu com o irmão, geralmente os irmãos saem no tapa alguma vez. É ou não é verdade? Quem aí já saiu no tapa com o irmão? Jesus. Mas com um amigo, com um desconhecido, você saiu? Talvez alguém sim, né? Mas raramente. Geralmente, nós vamos ir para as vias de fato com quem nós temos um nível profundo de aliança. O nível de profundidade de aliança que nós temos com alguém é proporcional ao nível de conflitos que nós vamos ter. E nós precisamos entender isso. O que Jesus nos orienta, então? A partir, aqui no verso 15, ele diz assim, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vá.
Está ali. Vá. Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Bem, não dá para achar que ignorando o problema, a circunstância, ele vai se resolver. Não é verdade? Como nós já falamos aqui, muitas vezes fugir, ignorar o conflito não traz paz. A melhor forma de resolver um conflito é ir até a pessoa. É conversar. É chegar e dizer, Lô, aquela situação que aconteceu assim, eu me senti assim, tal coisa aconteceu assim. Qual é o seu lado disso? Como você se sentiu? Aconteceu alguma coisa que te levou a agir dessa forma? E expor o coração, expor a situação, não expor o irmão. Sabe o que acontece muitas vezes, principalmente dentro dos nossos lares, quando nós temos uma desavença, né? Um conflito com o nosso cônjuge, o que acontece? A gente não trata o problema, a gente ataca o cônjuge. A gente esquece de que nós não somos inimigos. Nós somos uma só carne. Nós temos um propósito em comum. E o meu cônjuge, ele não tem que ser atacado, mas sim o problema. Sim aquilo que está entre nós. O que entrou no nosso meio, que está impedindo de nós termos uma harmonia no nosso relacionamento. É isso que precisa ser tratado. É o que entrou no relacionamento, que não fazia parte. Várias situações podem acontecer. Talvez você está identificando alguma coisa aí na sua vida, que acontece na sua casa. E é isso que precisa ser exposto, ser atacado. E é interessante que Jesus diz aqui que se você conseguir que o seu irmão ouça e vocês se acertarem, você ganhou o seu irmão. O que isso quer dizer? Você ganhou o coração do seu irmão. E agora vocês não são só mais irmão. Porque lembra que eu já falei aqui em outras ministrações sobre o que é ser igreja? E ser igreja é uma família, e nós somos irmãos porque nós chamamos o mesmo Deus de Pai, e que irmão a gente não escolhe? Eu e o Elias não deu para escolher, gente. Quando ele chegou, eu já estava lá. Não tinha como fugir. Mas amigo a gente escolhe. E é através dos conflitos que as nossas amizades vão ser provadas e aprovadas. Os conflitos, eles são como uma peneira que vão selecionar os nossos amigos. Porque as verdadeiras amizades, elas vão passar todas por provação. Todas. E se elas forem aprovadas, elas vão permanecer. Então, os conflitos, eles vêm também para revelar não só o nosso coração, mas às vezes o coração de quem está conosco. É no conflito que a gente conhece, como eu já falei antes, o que cada um carrega. É ali que nós mesmos, muitas vezes, vamos expor para nós mesmos quem a gente é diante de determinada situação. Conforme nós vamos avançando na nossa vida, nós vamos avançando em níveis, vou dizer isso, né? A gente vai tendo mais responsabilidades, coisas que talvez nós nunca nos deparamos. E diante de novas circunstâncias que nós vamos nos deparando, nós vamos nos descobrindo mais de quem nós somos. Amém? E se Jesus diz aqui, que se o seu amigo lhe ouvir e vocês conseguirem um acordo de paz, agora vocês ganharam o coração do outro. Como eu falei, eu e meu sogro. Foram muitos conflitos. Até que um ganhasse o coração um do outro. Amém? Então, irmãos,
Talvez o seu irmão que você está tendo conflito é o seu cônjuge. O seu irmão que você está tendo um conflito é um familiar, é um líder, é um liderado, é um chefe. Não importa. A única solução para resolver esse conflito é o encontro. É a conversa. Não dá para ignorar. Não dá para fazer que não está. Não dá para fazer que não existe. É necessário um encontro. E marca aí Mateus, deixa o seu dedinho aí, vai comigo ali em Efésios. Efésios no capítulo 4, no verso 25, a gente vai voltar ali em Mateus ainda. Mas Efésios capítulo 4, verso 25, nos diz assim, estão todos lá? Amém? Efésios 4, a partir do verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Amém. Eu tenho falado, outro dia eu fiz até um vídeo sobre isso, que é de um texto que também está aqui em Efésios, no capítulo 5, no verso 11, que diz assim, ó, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Nós precisamos expor à luz, falar a verdade, abandonar a mentira, abandonar também as meias verdades, porque meias verdades são mentiras. Ser sincero de coração, como diz lá em Atos, que os irmãos se reuniam e havia sinceridade de coração. Não nos irarmos, até podemos, é legítimo. A Bíblia diz, irmão, pode irar. Pode se irar, aquela ira santa, né? Só não pode pecar. Só não pode pecar. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente tem paciência para lidar com algumas coisas. Mas a nossa paciência é como uma funda. Quem aqui brincou de funda quando era criança? Eu não brinquei porque eu tinha medo. Eu não tinha força de puxar a funda também. Mas o meu irmão brincava de funda. E como que é a funda? Você vai puxando ela para trás, né? Estica o máximo que pode para depois soltar e a pedrinha ir mais longe e no alvo e certeira. E às vezes a nossa paciência é como uma funda. Acontece uma situação, a gente dá uma esticadinha. Tem um pouquinho de paciência. Acontece outra situação, a gente dá mais uma esticadinha. Acontece mais uma, a gente dá mais uma esticadinha até que a gente não aguenta mais. E aí a gente solta. E daí a pedra vai. As pedradas vão. E às vezes não é só uma pedra. É um monte de pedra. E essas pedras, muitas vezes são palavras ferinas. Muitas vezes também são atitudes ríspidas. Indiferença. A indiferença, gente, é algo terrível. Ser indiferente, não considerar, não respeitar, não honrar quem está do seu lado, quem está com você, é uma pedra muito dolorida. Às vezes a intolerância também. Quando a pessoa não tem direito de falar, de se explicar. São pedras que, ao invés de nós, quando tivemos ali um conflito, a gente sentar e conversar, a gente pega essa funda e vai, não, vou ter paciência, vou relevar, e vai esticando, até não aguentar mais. E aí quando a gente solta, a gente machuca,
todos que estão à nossa volta. Nós precisamos entender que o nosso objetivo nos nossos relacionamentos não é uma competição de quem está certo e quem está errado. Nós não temos relacionamentos para competir. Eu não casei com o meu esposo para competir com ele. Eu não tive filhos para competir com os meus filhos. Eu não tenho amigos, eu não tenho amigas para competir com elas. Nós não temos relacionamentos, não devemos pelo menos ter relacionamentos pautados em competição. A palavra de Deus vai dizer que nós não venhamos ter em nós ambição egoísta. Que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, mas sim o interesse do outro. Ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou a si mesmo, se humilhou e se entregou por nós. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Então, o nosso objetivo não é saber quem está certo e quem está errado, mas presta atenção, eliminar o que está causando risco à nossa aliança. O que está impedindo de nós fluirmos na plenitude daquilo que Jesus conquistou para nós. Muitas vezes nós estamos alimentando tanto uma situação, né, que ela se torna como um elefante branco assim na nossa sala, né? Sabe aquele estorvo que está no meio da sua casa? Sabe aquela bagunça em cima da mesa? Você não consegue chegar ali para comer porque está cheio de entulho, está cheio de coisa que você foi largando ali. É bolsa, é casaco, é livro, é tudo quanto é coisa, compra, a coisa para arrumar, né? Vai largando em cima da mesa, que você não consegue chegar e ter um encontro e se alimentar. Muitas vezes no nosso relacionamento também está assim, cheio de entulho, cheio de coisa mal resolvida, cheio de sujeira, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de palavras ferinas, de coisas mal resolvidas. E tudo isso vai levantando assim um muro entre nós, que a gente não consegue mais entender o que o outro está falando. Você já tentou conversar com alguém que está do outro lado do muro, né? Aquele telefone sem fio que a gente brincava. Nunca chegava certo o que estava sendo falado. Porque a comunicação não estava clara. Não, o meio não estava sendo o meio correto de se comunicar. E nós precisamos eliminar dos nossos relacionamentos, eliminar do nosso casamento, eliminar da nossa maternidade, da paternidade, do convívio com os nossos familiares, do nosso meio eclesiástico, de ministério, de igreja, não sei aonde você estiver, que houver algum conflito, nós precisamos eliminar o que está impedindo de nós desfrutarmos da nossa aliança. E não eliminar as pessoas. Nós temos que eliminar a causa do problema. E não as pessoas. Amém? E o segundo passo que Jesus nos dá no verso... Opa, vou voltar. Vou voltar lá em Mateus. Voltando lá em Mateus. No verso 16, Jesus diz assim, ó. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Sabe, às vezes nós não conseguimos lidar com alguma situação. Muitas vezes, entre marido e mulher, o muro está tão alto que a gente não consegue mais conversar. E aí a gente está só jogando pedra para ver se acerta no outro, né? Por cima do muro, aquela indireta,
aquela palavra ríspida, aquela palavra torta. E aí, você vai sentar para resolver o conflito e um não quer ouvir o outro. Por quê? Porque um está acusando o outro. Entra no meio a acusação. E um diz uma coisa e o outro diz, mas é porque tu fez isso, mas é porque tu disse aquilo, mas é porque tu não foi, mas é porque tu não chegou, é porque tu se atrasou, é porque tu sempre é assim, porque eu sou sempre o culpado, porque eu nunca faço nada certo. Coisas semelhantes assim acontecem por aí. E aí muitas vezes se faz necessário trazer alguém, um conselheiro, um pastor, um líder, alguém mais maduro, alguém que tem experiência e sabedoria para aconselhar à luz da palavra. Não vai chamar o seu amigo, a sua amiga que está com o casamento destruído para te ajudar nesse processo. Cuidado. Cuidado com quem você pede ajuda. Cuidado com quem você tem buscado conselhos. Porque muitas vezes as pessoas se alimentam das nossas mazelas. Elas se fazem de amigas. Elas querem estar do seu lado, mas não é para te ajudar. É para se alimentar do seu sofrimento. Então tome cuidado com quem você tem aberto o seu coração e tem buscado ajuda. Busque ajuda de alguém que saiba, que tenha uma vida que já venceu os processos aos quais você não venceu ainda e que tem sabedoria à luz da palavra para te aconselhar. Amém? Sempre lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Efésios vai dizer que não é com o meu irmão, não é com o meu cônjuge, não é contra ele, mas a minha luta é contra principados e potestades, é contra o pecado. Às vezes nós temos que dar nome para o pecado, nós temos que identificar que há orgulho, que há vaidade, que há soberba, dar nome e lutar contra o pecado e não contra as pessoas. Muito pelo contrário. Sabe o que nós temos que fazer? É ajudar as pessoas a saírem desse cativeiro do pecado. Muitas vezes nós já nascemos de novo, somos nova criatura, mas nós ainda estamos presos em práticas pecaminosas. E ao invés de nós, com as nossas palavras, tirarmos as pessoas de dentro dos cativeiros, nós vamos lá e colocamos ela e passamos mais corrente, mais cadeado, dizendo, tu não mudou mesmo? Tu é soberbo mesmo? Tu é igual tua mãe? Tu é igual teu pai? Tu nunca vai mudar? Você não ajuda ninguém, você não tira ninguém do cativeiro com esse tipo de palavra. Não é dessa forma que nós libertamos. Nós libertamos declarando a verdade, a realidade sobre aquela pessoa. Mesmo que ela não se veja, e até você seja difícil de acreditar, mas nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Então nós vamos profetizar e confessar a palavra. E através daquilo que nós declaramos, nós vamos estabelecer decretos. E é dessa forma que nós começamos a gerar liberdade, salvação nos nossos ambientes, nos nossos relacionamentos. Amém, irmãos? O sucesso, ele nunca está em provar que a gente está certo, pode ter certeza. O sucesso não é ser o certo, aquele que diz, mas eu te falei, eu sabia. Não é nisso que está o sucesso. O sucesso está em eliminar aquilo que está prejudicando o nosso relacionamento e ganhar o coração do nosso irmão, do nosso cônjuge, do nosso familiar. É ganhando, é quando nós nos submetemos muitas vezes nos humilhamos, mas é necessário. Sabe, na minha casa,
Acontece muito. Eu não sou perfeita e todo mundo sabe. Por mais que a gente se esforce, né, Alice? Muitas vezes a gente fala uma palavra assim, né, que não queria, levada por uma emoção. A gente dá uma resposta torta, né? Hoje mesmo, né, marido? Eu fui lá, marido, faz isso. E aí ele falou assim comigo, mas tu não tá vendo que se eu não fizer isso agora, não vai dar para fazer depois? Eu disse, tá bom, não precisava brigar comigo. Daí ele disse, tá bom, desculpa. Eu disse, tá desculpado. A gente está em obra lá em casa, né? E daí, assim, é muita coisa para a gente pensar, resolver como que vai ser, né? Porque quem já construiu aqui sabe, né? Bom seria se a gente tivesse pelo menos umas 2 chances de fazer uma casa como tu acha que tem que ser. E daí tu vê que não era daquele jeito que tu queria. E daí tu fala, não, agora tá, agora eu vou fazer a que eu realmente quero. Né? E lá em casa a gente já passou por umas obras, assim, para tentar chegar naquilo que a gente quer. E nesse processo, né? Muitas ideias vêm, né? Muitas inspirações, muitos Pinterests, muita coisa. E daí, né? O marido é o construtor, é o marceneiro, né? É o pedreiro, tadinho. Não tem escape. A conversa é direta, entendeu? O conflito é direto. E aí, ele tem trabalhado muito, né? Às vezes a gente vem para a igreja, ele chega, vai trabalhar até 11 horas da noite ainda, depois ele vem, deu amor, tive uma nova ideia. E aí ele está cansado, e aí eu vou falar, e daí ele fala meio ríspido comigo, e em outros tempos, eu iria saltar as pedras. Ou então eu iria virar as costas e dizer, não dá para conversar contigo. Mas o Senhor tem trabalhado no nosso relacionamento. E aí eu tenho dito, tudo bem, eu sei que tu não queria falar assim comigo, eu reconheço que você está cansado. Então a gente não vai conversar sobre isso agora. Amanhã a gente conversa. E a gente conversa no momento que estamos bem para conversar. Às vezes a gente escolhe os piores momentos, as piores horas, né, para conversar. A gente não conversa sobre problema com ninguém quando a pessoa está com fome e cansada. Fome e cansaço por si só já é motivo de soltar a pedra, não é? Então não traz mais um problema nesse momento, sabe? Alimenta. É bíblico isso, sabia? É bíblico. Dá comida primeiro, né? Alimenta, né? Aí depois você conversa, a pessoa vai estar mais receptiva para receber. Amém? E se for cansaço, deixa dormir, no outro dia conversa. Amém, irmãos? Então é isso. E aí, o terceiro passo, verso 17, diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Sabe, se você tem uma situação onde a pessoa ela está irredutível, ela não quer conversa, ela não aceita a ajuda, ela não aceita sentar, não aceita conversar, você já levou um conselheiro para intermediar, não aconteceu, a conversa não fluiu. Se você é irmão, né, se você é membro da igreja, traga para a igreja. Mas trazer para a igreja não é chegar aqui e dizer, pastora, eu tenho uma palavrinha para dar e expor o seu irmão aqui. Mas procure o seu pastor, procure o seu líder. Porque a igreja, né, não quer dizer que é a grande congregação, mas algumas pessoas que são referenciais, que são referência, que vão poder te ajudar. E apresente a situação. E se o irmão, mesmo assim, né, não aceitar, gente, como diz o André Valadão, esse não é crente não, né? É porque o irmão não é crente, porque não quer. E aí não tem o que fazer. Não tem. O que você tem que fazer, então? Começar de novo. Começar a evangelizar essa pessoa de novo. Como se ela nunca tivesse ouvido. Zera. Oferece a ela amor. O amor que você recebeu, que nós recebemos, quando nós ainda éramos pecadores, oferece esse amor.
Começa de novo. Evangeliza. Perdoa. Faça a sua parte. E aí, finalizando, no verso 18, Jesus vai dizer assim, ó, seguindo, ele diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. As nossas palavras, elas são decretos. Aquilo que nós concordamos e oramos, que ligamos na terra, é ligado no céu, irmão. Só que como nós iremos concordar com alguém que não concorda? E muitas vezes nós não estamos alcançando algumas coisas no Senhor, porque nós não estamos com o nosso coração alinhado. Há um poder disponível na unidade. João 17, eu vou abrir ali e ler para você. João 17, a partir do verso 20. Jesus fez uma oração. Antes de ser crucificado, ele orou assim. João 17, 20, se você quiser acompanhar lá. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amas. Amém? A concordância, a unidade, é o meio pelo qual nós podemos ligar decretos na terra e no céu. Jesus disse ali que quando estiverem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. Preste atenção. Nós carregamos a presença de Deus. Aonde nós estamos, a presença de Deus está conosco. Mas quando nós estamos aqui reunidos, eu estou com o Elias, estou com a Yasmin, estou com a Kati, nós estamos aqui reunidos, unidade em concordância. O mundo vê Jesus em nós. Nós representamos Deus quando nós estamos em acordo, em unidade. É a unidade que manifesta quem Deus é aqui na terra. Por isso que ele instituiu a família. Porque a família é uma unidade. E a igreja, ela é uma família. Como a gente aprendeu lá com o pastor Emerson, né? Nós somos templo. Se você não quer congregar, se você acha difícil congregar, tudo bem, você é um templo sozinho, mas você não é igreja. Você só é igreja quando você está aqui, ó. Quando nós estamos juntos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, unidos, nós somos igreja. Se você não está em unidade, você só é templo. Mas quando você está aqui em unidade, quando você está em unidade com seus irmãos, nós somos igreja. Amém? Romanos 12, 8 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas aí a gente vai dizer assim, nossa, mas é tão difícil isso, será que é possível isso? Sim, é possível. Para encerrar, eu vou ler por último agora, Efésios 2, capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim, eu já li várias vezes, né, esse texto aqui, meu Deus. Mas vamos lá. Efésios 2, a partir do verso 14, diz assim:
pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz ao que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Amém? Quem era eles e quem era nós? Havia dois povos. Havia os gentios e havia o povo escolhido de Deus, os hebreus, o Israel de Deus. Mas Jesus, ele veio e tirou a inimizade. Aquilo que impedia o homem de ter acesso a Deus, o pecado, a barreira, o escrito de dívida que havia contra nós, Jesus pegou e cravou na cruz. E disse: não tem mais. O caminho está livre, agora vocês têm livre acesso à presença de Deus. Nada mais pode nos impedir de ter acesso à presença de Deus. Ele é a paz e ele nos apresentou a paz. Jesus, ele é o príncipe da paz, e quando ele nasceu, os anjos foram lá diante dos pastores e disseram: paz na terra aos homens, pois nasceu o Salvador, o príncipe da paz. E nós só podemos experimentar o amor quando há paz. É por meio da paz que nós experimentamos o amor. Se a sua casa é um ambiente de guerra, de briga, de conflito, de contenda, mas você diz: não, mas eu amo os meus filhos, mas o tempo todo você está xingando eles, eles não estão entendendo que são amados. Nós só entendemos o amor por meio da paz. Sem paz é impossível entender o amor. E é possível, porque ele fez isso por nós. Porque o amor dele está derramado nos nossos corações. Porque nós temos o príncipe da paz como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, no que depender de vós, de nós, tenhamos paz com todos. Amém, irmãos? Quero convidar o louvor para subir aqui. Vamos se colocar de pé, irmãos? Eu quero que nesse momento você possa fazer uma reflexão. Tirar os seus olhos, tirar a atenção daqui, da pessoa que está do seu lado. E nesse momento, que você volte os seus pensamentos, volte o seu coração completamente para o Senhor. Permita que o Senhor venha constranger o seu coração e ministrar ao seu coração aquilo que somente Ele tem acesso e conhecimento. A intimidade e a profundidade do seu coração, permita que ela seja conhecida do Espírito Santo. O seu coração é uma porta que se abre pelo lado de dentro. É você quem abre a porta. É nós que abrimos a porta para o Espírito Santo de Deus acessar os lugares mais profundos, mais íntimos da nossa vida. Permita que o Espírito Santo acesse e revele ao seu coração. Se há em você, como o salmista diz: Senhor, sonda-me e mostra se há em mim algum caminho mau. Senhor, revele ao meu coração se diante dos conflitos que eu estou tendo na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, na escola, eu não sei aonde você está tendo uma dificuldade.
Peça que o Espírito Santo revele a sua parte de responsabilidade disso. E que o Senhor venha derramar nos nossos corações uma graça que nos capacita a amar, a perdoar, a nos humilhar se for preciso, a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, para que nada nos impeça de desfrutar da aliança que temos nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, não fique apático. É um momento agora de encontro. Para que nós venhamos ter relacionamentos prósperos, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Para que Ele tire todo o empecilho que há no nosso coração, para que Ele limpe toda a mágoa, para que Ele venha e trate o nosso orgulho, a nossa vaidade. É necessário termos um encontro genuíno com Ele, o único capaz de remover toda essa inimizade. Em nome de Jesus, enquanto o louvor canta, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Aproveite esse momento. Não saia daqui levando nada. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, carregando pesos. Esvazie. Limpe o seu coração. Solte. Deixa fluir. Deixa o Espírito Santo falar. Não tenha vergonha, porque Ele já conhece, Ele já sabe. Mas você precisa expor a luz. Em nome de Jesus.